Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje, né? Quando não dá para fazer ao vivo, a gente deixa um tipo ao vivo. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Quando não dá para fazer ao vivo, tem o tipo ao vivo às 10 da noite. E todos os dias às 11 da manhã tem relatos, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática no domingo. 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado e de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo. Certo? Não se esqueçam do like, hein, pessoal? Deixa o seu like aqui no vídeo e faz aquela visitinha na Loja Assombrada. Ó, uma camiseta aqui da Loja Assombrada. Vocês vão estranhar porque eu vou estar vários deles, talvez, né, com essa mesma roupa, mas é que eu vou pegando e gravo aquela leva de relatos, tá? Então vamos lá ao relato de hoje, que é o prédio que quase matou minha mãe. Oi, meu nome é Fulaninha e eu vou contar um relato para você. Segue a história com todos os nomes trocados. Manda um beijo para Minas Gerais, um beijo para Contagem, Minas Gerais. Bom, aqui vou me chamar de Larissa, mas este não é um relato em que eu apareço. Na verdade, eu ainda não era nem nascida nessa época. Essa é a história da minha mãe, que aqui vai se chamar Luísa. Minha mãe, Luísa, se casou com meu pai Carlos em 1994 e foram morar em um prédio construído pelo meu pai, em um lote que ficava nos fundos da casa da mãe dele. Esse prédio tinha 3 andares. No primeiro andar ficava a sala, a cozinha e um banheiro. No primeiro andar ficava a sala, a cozinha e um banheiro. No segundo andar havia 3 quartos e um banheiro. E por fim, no terceiro andar ficava uma varanda e a lavanderia da casa. Ah, não era um prédio, na verdade é uma casa de 3 andares. É assim. Enfim. Aí em cima, lavanderia e varanda. Na época, o meu pai não teve dinheiro para terminar o acabamento do terceiro andar, então as paredes não tinham as janelas, apenas os buracos em que elas deveriam estar. E por ser um terraço, era apenas meia paredinha e o buraco da janela. Essa informação é importante, pois o fato que fez meus pais mudarem desse prédio está exatamente nesse andar. Sem mais detalhes, vamos ao relato. Casados há pouco tempo, Luísa e Carlos ainda não estavam 100% acostumados com a rotina de uma vida a 2, nem com as manias um do outro. Eles namoraram pouco mais de 1 ano, e naquela época o namoro não te deixava muito íntimo do seu parceiro. Diante disso, algumas coisas aconteciam e ambos achavam que era culpa um do outro, nunca associando a algo paranormal. Carlos levantava às 6 da manhã para ir trabalhar, e para não acordar Luísa, Carlos descia para o primeiro andar e tomava banho lá embaixo, se arrumava na sala, tomava café e ia trabalhar. Porém, todos os dias, enquanto Carlos se arrumava na sala, ele ouvia os móveis do quarto, no andar de cima, serem arrastados, como se alguém estivesse mudando alguma coisa de lugar. Coincidentemente, o quarto que ficava acima da sala era o quarto do casal, onde Luísa ficava dormindo enquanto Carlos descia. Carlos achava que era Luísa que se mexia na cama e dava essa impressão. E ele, no andar de baixo, nunca questionou nada. Todos os dias, por volta das 10 horas, Luísa acordava com a luz das escadas acesas e a TV da sala ligada. Ela sempre achou que era o Carlos que ligava tudo, saía para trabalhar e esquecia de desligar. Era um ritual. Luísa descia apagando as luzes e desligando a TV. Entrava no banheiro para escovar os dentes. Passava um vento pelo corredor. A porta do banheiro batia e Luísa ficava pelo menos uns 5 minutos tentando abrir a porta, que emperrava toda vez. Depois da guerra diária com a porta, Luísa arrumava a casa, fazia almoço, ia para o seu curso de arte e artesanato, chegava umas 5 da tarde e ia preparar a janta para o marido.
Carlos chegava, jantava, tomava banho, assistiam TV juntos e subiam para dormir, sempre antes das 11 horas, pois o Carlos levantava cedo. Luísa viveu nessa rotina durante uns 4 meses, até que um dia ela se cansou dos desacertos do dia a dia. Esperou Carlos chegar do trabalho por volta das 7 horas da noite e disse para ele: Carlos, todos os dias eu tenho que ficar desligando a TV que você deixa ligada. E essa porta do banheiro vive me deixando presa lá dentro. Vê se você arruma alguém para vir olhar essa porta, nivelar ela. E vê se começa a lembrar de desligar tudo que você deixar ligado quando sair. Carlos ouviu tudo pacientemente e então disse para Luísa: Luísa, eu tomo banho todos os dias nesse banheiro e a porta nunca emperrou comigo. Inclusive, olha aqui, disse ele fechando e abrindo a porta. A porta tá normal. E eu nem ligo TV de manhã. Eu já me arrumo aqui embaixo para não te acordar. Por que eu ligaria a TV para fazer barulho? Com a TV desligada e com a cautela que eu tenho, já te escuto se mexendo à noite, já te escuto se mexendo na cama aqui de baixo. Foi aí que Luísa estranhou e disse brava ao Carlos: Como que você não deixa a TV ligada se eu a desligo todos os dias? E essa porta? Eu perco o maior tempão brigando para sair de dentro desse banheiro. Já coloquei escoro na porta, já fiz tudo, mas o vento sempre bate e eu sempre fico presa aqui dentro. Carlos, que sempre foi muito tranquilo, achou engraçado ver a esposa brava por coisas que ele não entendia. E disse brincando: Olha, deve ser o Gasparzinho que liga a TV e te prende aí com raiva de você desligá-la. Luísa não achou graça, subiu para o quarto e disse que ia dormir. Carlos ainda ficou caçoando e fazendo barulhos de fantasma, tipo, cuidado com o fantasma, Depois foi jantar, tomou banho e, como de rotina, ligou a TV. Pela primeira vez, Carlos estava sentado ali sozinho e não demorou muito para sentir a falta de Luísa. Então ele gritou: Luísa, desce, vai ficar com raiva aí no quarto? Tá passando um filme que você gosta. Imediatamente Carlos escutou o barulho da cama se mexendo, como escutava todas as manhãs, o mesmo barulho, e imaginou que Luísa estava vindo. Não demorou muito para as luzes da escada se acenderem. Mas Carlos esperou e Luísa não apareceu. Intrigado, ele se levantou do sofá e foi atrás dela. E a sua surpresa foi grande quando viu que Luísa não estava no quarto do casal acima da sala. Luísa estava deitada na cama em outro quarto e ela estava dormindo. Carlos foi até ela e disse: Luísa, você está tentando me assustar? Porque eu brinquei com os fantasmas, é isso? E ela, sonolenta, olhou para o Carlos e disse: Eu não fiz nada. E você, já largou a TV ligada sozinha de novo? Nessa hora, Carlos começou a pensar nas reclamações de Luísa, no que lhe acontecia todas as manhãs e no que havia acabado de acontecer. Carlos disse para Luísa que era para ela levantar, que alguma coisa estranha estava acontecendo. Ela relutou um pouco, mas acabou levantando. Acenderam quase todas as luzes da casa e Carlos pediu para Luísa para fazer um teste. Ele desceu, sentou no sofá e pediu para ela se mexer na cama, lá em cima. E nada, ele não ouvia nada. Como pode isso? Carlos passou meses escutando a cama se mexer e agora nada? Será que ele estava ouvindo coisas ou será que naquela noite algo o estava impedindo de ouvir? Carlos não comentou sobre isso com Luísa, disse que estava tudo bem e que ele tinha feito um show à toa. Pediu desculpas e chamou Luísa para irem dormir. E é aqui que acontecem as coisas mais esquisitas. Nessa noite, Luísa acordou de madrugada e viu em pé, ao seu lado na cama, a silhueta do seu marido. Ela, sonolenta, perguntou: Aconteceu alguma coisa de novo? Mas Carlos não respondeu. Então ela tateou a cama e percebeu que seu marido não estava em pé ao seu lado. Ele estava deitado ali do lado dela. Luísa via seu marido em pé ao seu lado, mas também via o seu marido deitado ali do lado dela. Então ela deu uma
crise de gritos e Carlos, óbvio, acordou num pulo, acendeu as luzes e enquanto ela tentava explicar o que tinha visto, a mãe de Carlos bateu na porta. Tá tudo bem aí? Carlos chegou apenas na janela, estava bem escuro lá fora, ele mal via sua mãe e apenas disse que estava tudo bem sim, é que a Luísa tinha tido um pesadelo. Voltou sua atenção para Luísa e tentou acalmá-la. Não teve mais noite. Eles ficaram sentados na cama conversando e quando era quase de manhã, Luísa adormeceu de novo. Como já era cedo e logo Carlos iria trabalhar, ele decidiu que não valia a pena tentar dormir um pouco e ficou ali observando o quarto até dar a hora dele se levantar. Às 6 horas da manhã, Carlos levantou da cama, com certo receio de deixar a Luísa sozinha. Desceu, tomou banho, se arrumou na sala, como sempre fez, mas dessa vez não houve barulho. Da mesma maneira como quando ele testou na noite passada, não houve barulho. Carlos tomou café, levou uma xícara para Luísa, acordou-a e pediu para que ela passasse o dia com a mãe dele. Disse que ia tentar chegar mais cedo e disse até que ia chamar um amigo para dar uma olhada na porta do banheiro. Fez de tudo para tentar animar Luísa. Carlos fez companhia o máximo que pôde, mas precisou ir para o serviço. Luísa estava cansada, com sono, pensou no que tinha ocorrido e se convenceu de que tinha sonhado com aquilo. Afinal, foi isso que Carlos ficou dizendo para ela a noite toda. Então, resolveu tentar dormir mais um pouco. E conseguiu. Acordou às 10, como de rotina, mas dessa vez notou que não havia barulho de TV ligada. Levantou, usou o banheiro do quarto e ao invés do banheiro do andar de baixo. Depois desceu, confirmou que as luzes e a TV não estavam ligadas e até deu um sorriso, imaginando que a conversa com o marido tinha surtido efeito, né? Resolveu então atender ao pedido de Carlos e passar um tempo com a sua sogra. Quando chegou lá, Dona Maria foi logo perguntando: "O que aconteceu na casa de vocês ontem? Eu acordei com você gritando, mas o João não deixou eu ir ver. O que estava acontecendo?" O João era o marido da Dona Maria, né? O sogro da moça. "Ah, eu acordei com você gritando, mas o João não deixou eu ir ver. O que estava acontecendo?" Luísa então gelou. Ela podia estar desesperada, em pânico, mas se lembrava do seu marido chegando na janela e gritando que estava tudo bem. Luísa contou tudo o que aconteceu naquele dia para Dona Maria. E sabe o que a Dona Maria disse para ela? Que antes do meu pai construir naquele lote, um feiticeiro deixava ali uma garrafinha e ele dizia que o mal estava preso dentro dela. Dona Maria disse seriamente que era o mal que estava brincando com eles. Luísa não acreditou muito no mal e achou que Dona Maria queria fazer medo nela para que ela se mudasse, pois Luísa e Dona Maria não se davam muito bem. Ela pensou, se fosse o tal mal, por que a TV não acordou ligada? Por que Carlos concordou que precisava chamar alguém para olhar a porta do banheiro? Por que ela dormiu e nada mais incomodou? Luísa se convenceu de que estava tudo bem. Disse que ia para o seu curso e assim ela fez. Quando chegou, foi direto para casa, quis fazer um agrado para o marido, já que ele teoricamente tinha atendido o pedido dela, né, de desligar as coisas, e foi preparar uma janta daquelas. Carlos, como prometido, chegou mais cedo naquele dia e percebeu que Luísa estava no terraço. Não, ela não estava somente no terraço. Luísa estava prestes a pular pelo buraco da janela de lá. Lembra que eu disse que o terceiro andar não estava acabado? Carlos subiu as escadas de casa num galope e conseguiu impedir que o pior acontecesse. Luísa olhou para ele como se estivesse saindo de um transe. E ela só conseguia dizer que havia vozes, muitas vozes, e que elas pediam para que ela pulasse. Luísa contou para o Carlos sobre o que a mãe dele havia dito, sobre ela não ter ido à noite na casa deles. Recapitulou todos os acontecimentos na casa e eles começaram a perceber que
coisas aconteciam na casa e não era ninguém. Os barulhos de móveis sendo arrastados, a porta em perfeito estado que só travava com Luísa, luzes que se acendiam sozinhas, entre muitas outras coisas que eles perceberam que não eram eles que faziam. E depois de quase presenciar uma tragédia, Carlos decidiu que deveriam se mudar. Eles se mudaram em pouco menos de uma semana para uma casa ali na mesma rua. A casa estava em péssimas condições, mas era o que dava para comprar com pressa e com pouco dinheiro. Nunca mais Luísa e Carlos tiveram problemas com fantasmas e coisas estranhas. Ana, depois dos meus pais, um pastor morou naquele prédio e durante o tempo que ele morou lá, a vida dele se desfez. Ele se separou da mulher, ele via coisas andando de cabeça para baixo na casa e, segundo a minha mãe, o pastor orou muito e tentou de todas as formas abençoar aquele lugar. Mas esse pastor teve tanta coisa ruim acontecendo em sua vida que acabou indo parar no mundo do álcool. Ele abandonou a casa e sumiu. Meu tio também morou no prédio e ele foi o único que conseguiu ficar por anos morando lá. Ele se separou de 3 mulheres, pois elas viam coisas na casa e queriam se mudar, mas o meu tio dizia não se incomodar com as coisas estranhas do prédio. Uma das ex-esposas dele chegou a ter a ilusão de que morria queimada enquanto a casa pegava fogo e quase se jogou por uma janela também. Enfim, meu tio acabou virando pai e então resolveu se mudar. Meus avós faleceram e a casa deles foi vendida junto com esse predinho atrás. Hoje eu não sei mais se mora alguém lá, se ainda acontecem coisas estranhas naquele lugar, mas eu me lembro de quando era criança e brincava no terreno da vovó e me sentia observada quando passava pela porta do prédio. Essa é a história da minha mãe, Ana. Ela tem muitas outras de quando morou na roça na sua infância. Quem sabe eu te conto em outra oportunidade. Desculpa pelo texto enorme, eu quis colocar tudo o que a minha mãe se lembrava desse prédio que quase a matou. Obrigada, um beijo para você. Nossa, eu ia falar que ele atentava mais contra mulheres, mas aí o pastor também sofreu um monte, né? E o tio simplesmente, tipo, não ligo não, essas coisas acontecem. Gente, mas por que o senhor deixava a garrafinha com coisa ruim lá? Tipo, só pra descartar, tinha que pôr num lugar e ele colocava lá? Mas seus avós já moravam nessa casa quando esse senhor deixava essas garrafinhas lá? Enfim. O que é isso, gente? Que lugar, hein? Até que, bom, ele começa aos poucos, né? Vai deixando a pessoa meio debilitada, meio fraca e depois toma conta. Bom, pessoal, deixem as suas opiniões. Se tem alguma história parecida, manda pra gente. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!